gritaria. Galera, se prepara porque hoje o papo é sério, é emocionante, é o tipo de coisa que faz a gente acreditar no impossível. Imagina só, você passa anos, talvez décadas, vivendo em um mundo de escuridão. Os rostos das pessoas que você ama se tornaram apenas memórias. As cores do mundo são só lembranças distantes. Cada dia começa e termina da mesma forma, no escuro. Agora pare e pense na seguinte cena. Você acorda e pela primeira vez em muito tempo, uma luz, um contorno, uma forma aparece. Não é um sonho, é a ciência, a tecnologia e a esperança trabalhando juntas. É a revolução dos olhos biônicos, meus amigos. É a prova de que o ser humano é capaz de criar milagres. Essa sensação de voltar a enxergar, mesmo que de uma forma diferente, é algo que a gente mal consegue colocar em palavras. É mais do que apenas ver, é sobre reconexão. É poder andar pela rua e evitar um obstáculo sem precisar de uma bengala. É conseguir identificar a silhueta de um filho ou de um neto correndo na sua direção. Para quem perdeu a visão por causa de doenças degenerativas, como a retinose pigmentar, essa tecnologia não é apenas um aparelho. É uma ponte de volta para o mundo, uma chance de recuperar uma parte da independência e da alegria que a escuridão tentou roubar. É a ciência dizendo: calma, ainda não acabou. A gente está aqui, lutando com você. A gente aqui no Caldeirão adora uma história de superação, e essa é uma das maiores que existem. É a superação da limitação física através da genialidade humana. Pensa no impacto emocional disso. É a chance de sentar à mesa com a família e conseguir distinguir onde estão os pratos e os talheres. É poder entrar em um cômodo e ter uma noção do espaço, das portas, das janelas. São pequenas coisas que quem enxerga nem percebe, mas que, para quem viveu no escuro, representam uma liberdade gigantesca. É a tecnologia dando a mão para a humanidade e falando: vamos juntos, que o futuro é brilhante. Literalmente brilhante. E o mais incrível é que essa não é uma história de ficção científica de um filme de Hollywood. Isso está acontecendo agora, no Brasil e no mundo. Pessoas de verdade estão recebendo esses implantes e reaprendendo a ver o mundo. É um processo, uma jornada de reabilitação que exige força, paciência e muita coragem. Mas o resultado? O resultado é de arrepiar. É a prova de que, quando a gente une conhecimento, dedicação e um desejo gigante de ajudar o próximo, não tem limite para o que podemos alcançar. É fogo no parquinho da ciência. E a gente está só no começo dessa festa. Segura que tem muito mais pela frente. A ciência explica. Beleza, Mionzera. Mas como essa mágica funciona na prática? Calma, que o titio vai explicar. Pensa o seguinte: o olho biônico não é uma troca do seu olho por um olho de robô, tipo o Exterminador do Futuro. Não é bem assim. Na verdade, o nome técnico é prótese de retina. É um sistema super inteligente que trabalha em conjunto com o que restou do seu sistema visual. Ele é projetado para pessoas que perderam a visão por causa de problemas na retina, que é aquela parte lá no fundo do olho que capta a luz e manda as imagens para o cérebro. Se a retina para de funcionar, é como se a câmera do seu celular quebrasse. O celular ainda funciona, mas não tira mais fotos. O sistema do olho biônico é genial e tem algumas partes principais. Primeiro, a pessoa usa um par de óculos especiais. Nesses óculos, tem uma pequena câmera de vídeo. Essa câmera filma tudo o que está na frente da pessoa, exatamente como um olho normal faria. Ela é o olho do sistema, capturando o mundo em tempo real. A imagem que a câmera grava é enviada por um fiozinho para um pequeno computador, um processador de vídeo, que a pessoa geralmente usa na cintura, como um celular. Esse aparelhinho é o cérebro da operação. Ele transforma as imagens da câmera em um monte de instruções eletrônicas, tipo um código secreto. E é aí que a mágica acontece. Essas instruções, esse código, são enviadas sem fio para um implante minúsculo,
que foi colocado cirurgicamente na retina do paciente. Esse implante tem dezenas de pequenos eletrodos. Pensa neles como microagulhinhas que vão conversar diretamente com as células da retina que ainda funcionam. Cada pulso elétrico enviado para esses eletrodos estimula os nervos da retina de uma forma específica. É como se o processador estivesse desenhando com eletricidade na retina da pessoa. É a união perfeita da engenharia com a medicina, uma coisa de louco. Quando os nervos da retina são estimulados por esses pulsos elétricos, eles mandam sinais para o cérebro através do nervo óptico, que é a estrada que leva a informação visual. E o cérebro, que é a máquina mais incrível que existe, interpreta esses sinais como padrões de luz e sombra. A pessoa não vê uma imagem perfeita e colorida como antes, mas sim flashes de luz que formam contornos e formas. Com muito treino e reabilitação, o cérebro aprende a decifrar esses padrões e a transformá-los em uma visão funcional. É como aprender uma nova língua, a língua da luz. Tamo junto e misturado nessa explicação? É ou não é genial? Essa ideia de devolver a visão não nasceu ontem não, minha gente. Essa é uma jornada longa, cheia de tentativas, erros e mas muita persistência. A ideia de estimular o cérebro com eletricidade para criar sensações visuais existe há décadas. Os cientistas já sabiam que, se o nervo óptico e o cérebro estivessem funcionando, talvez fosse possível pular o olho danificado e mandar a informação direto para o centro de comando. Era uma teoria ousada, uma ideia que parecia coisa de filme, mas os malucos beleza da ciência não desistem nunca, né? Eles botam o capacete e vão para cima. O grande pulo do gato aconteceu quando a engenharia e a neurociência decidiram trabalhar juntas, de mãos dadas. Os neurocientistas, que entendem tudo do cérebro e do sistema nervoso, trouxeram o conhecimento sobre como os neurônios se comunicam. Eles mapearam como a retina processa a luz e envia sinais. Já a galera da engenharia, os gênios dos circuitos e dos microchips, trouxeram a capacidade de criar aparelhos minúsculos e poderosos o suficiente para serem implantados no corpo humano. Foi a união perfeita do o quê? Com o como. Foi um casamento que deu muito certo. Um dos pioneiros nesse campo foi o Dr. William Dobell, que já nos anos 70 realizou experimentos ousados, implantando eletrodos diretamente no córtex visual do cérebro de um paciente cego. O paciente conseguiu ver pontos de luz, os chamados fosfenos. Foi um passo gigantesco. Mostrou que a ideia era possível. A partir daí, a pesquisa não parou mais. O foco mudou da estimulação direta do cérebro para a estimulação da retina, que é um caminho mais seguro e que pode gerar uma visão mais organizada e detalhada. A tecnologia foi evoluindo, os computadores diminuindo e os implantes se tornando mais seguros e eficazes. E assim, depois de décadas de muito estudo, suor e investimento, nasceram as primeiras próteses de retina comerciais, como o Argus II, que a gente vai falar mais pra frente. O que começou como um sonho distante em um laboratório, virou uma realidade que está mudando vidas. É a prova de que a ciência é uma construção. Cada descoberta, cada pequeno avanço, é um tijolinho que ajuda a construir o próximo grande feito. É uma história de dedicação que atravessa gerações de pesquisadores. É por isso que a gente tem que valorizar a ciência, galera. Ela é a ferramenta que transforma o impossível em demorou, mas chegou. Vamos mergulhar de cabeça nos componentes dessa tecnologia, que parece coisa de outro mundo? É mais simples do que parece, juro. O primeiro ator principal dessa peça é a câmera. Não é uma câmera qualquer de cinema, mas uma câmera em miniatura, super leve, acoplada aos óculos. O trabalho dela é ser os olhos do sistema. Ela filma o mundo em tempo real. A porta, a cadeira, o rosto de uma pessoa. Tudo o que está no campo de visão é capturado por ela.
A qualidade dessa câmera é fundamental, porque quanto melhor a imagem inicial, mais informação o sistema terá para trabalhar. É o ponto de partida de toda a jornada da luz. Depois que a câmera filma, a imagem vai para o segundo ator, o processador de vídeo. Pensa nesse cara como o diretor de cena, o cérebro da operação. Geralmente, é uma caixinha que a pessoa usa na cintura ou no bolso. Esse pequeno computador recebe o vídeo da câmera e faz um trabalho de mestre. Ele simplifica a imagem. Ele converte aquela imagem cheia de cores e detalhes em um padrão eletrônico mais simples, focado em contrastes, contornos e brilho. Ele basicamente transforma a imagem em um mapa de liga, desliga ou claro-escuro, que é a linguagem que os eletrodos entendem. É um tradutor simultâneo do mundo visual para o mundo elétrico. Agora entra em cena o terceiro e mais delicado ator, o implante com os eletrodos. Esse é o show principal. O mapa elétrico criado pelo processador é enviado sem fio, por radiofrequência, tipo um Wi-Fi, para uma microplaca que foi implantada cirurgicamente na superfície da retina. Nessa placa, existem dezenas de eletrodos minúsculos. Cada eletrodo corresponde a um ponto no campo de visão. Quando o processador manda o sinal de claro para uma área, o eletrodo correspondente dispara um pulso elétrico. Se o sinal é escuro, ele não dispara. É um balé elétrico acontecendo em uma escala microscópica. Essa estimulação elétrica dos eletrodos ativa as células ganglionares da retina, que são as células nervosas que sobreviveram à doença. A partir daí, o corpo humano assume o controle. Esses neurônios ativados enviam a mensagem pelo nervo óptico até o cérebro. O cérebro, por sua vez, recebe esses sinais e os interpreta como pontos de luz. Uma forma de um quadrado, por exemplo, não será vista como uma linha contínua, mas como uma série de pontos de luz que formam o contorno do quadrado. Com o tempo e muito treinamento, o cérebro aprende a juntar esses pontos e a entender o que eles significam. É um trabalho em equipe incrível entre a máquina e o nosso próprio corpo. É ou não é de arrepiar? Colocar um pedaço de tecnologia dentro do corpo humano não é como instalar um aplicativo no celular, né, minha gente? É um dos maiores desafios da medicina moderna. O primeiro grande obstáculo é a biocompatibilidade. O nosso corpo tem um sistema de defesa incrível, o sistema imunológico, que ataca qualquer coisa estranha que entra nele. Por isso, os materiais usados no implante precisam ser super especiais. Eles têm que ser amigos do corpo para não causarem rejeição, inflamação ou reações alérgicas. Geralmente são usados materiais como silicone, platina e titânio, que são conhecidos por serem bem aceitos pelo organismo. É um trabalho de engenharia de materiais de altíssimo nível. Outro desafio gigantesco é a cirurgia. O implante é colocado na retina, uma das estruturas mais delicadas e finas do corpo humano, com a espessura de uma folha de papel. A cirurgia é extremamente complexa e precisa ser feita por cirurgiões oftalmológicos altamente especializados. Eles precisam fixar o implante no lugar certo, sem danificar o tecido sensível ao redor. Qualquer erro milimétrico pode comprometer o resultado. Além disso, tem a questão da durabilidade. O implante precisa funcionar por muitos e muitos anos dentro do ambiente úmido e salino do olho, sem corroer ou falhar. É um teste de resistência extremo para a tecnologia. E não para por aí. Tem a questão da energia. Como alimentar um dispositivo eletrônico dentro do olho? Não dá para colocar uma pilha lá dentro e trocar de vez em quando, né? A solução encontrada foi a alimentação sem fio. A energia é transmitida de uma bobina que fica nos óculos para a antena do implante, usando o mesmo princípio dos carregadores de celular por indução. Isso elimina a necessidade de fios passando pela pele, o que reduziria muito o risco de infecções e complicações. É uma solução elegante e segura, mas que exige uma engenharia precisa para garantir que a energia chegue na medida certa.
sem superaquecer o tecido ocular. Por fim, existe o desafio da conexão neural. Como fazer com que os eletrodos conversem com os neurônios da maneira mais natural possível? A visão humana é incrivelmente complexa. O olho biônico atual consegue estimular dezenas de pontos, enquanto um olho saudável tem milhões de fotorreceptores. Por isso, a visão gerada é em baixa resolução. O grande sonho dos cientistas é criar implantes com milhares de eletrodos, cada vez menores e mais precisos, para criar uma imagem mais detalhada. É uma busca constante para aprimorar essa interface entre o silício dos chips e o carbono das nossas células. É a fronteira final da bioengenharia. Toda essa teoria, toda essa ciência, só faz sentido quando a gente vê o impacto na vida das pessoas de verdade. E é aqui que a gente se emociona. Uma das empresas que está na vanguarda dessa revolução é a Second Sight, com o seu sistema Argus 2. Esse foi um dos primeiros olhos biônicos a ser aprovado para uso comercial em vários países, inclusive com alguns procedimentos realizados aqui no Brasil, através do SUS. Isso mesmo, o nosso Sistema Único de Saúde proporcionando tecnologia de ponta. É para aplaudir de pé. Pessoas que viviam na escuridão completa por causa da retinose pigmentar ganharam uma nova chance. Vamos pegar um exemplo real para a gente entender a dimensão disso. Pensa em um pai que não via o filho há anos. Com o implante, ele talvez não consiga ver os detalhes do rosto, a cor dos olhos, mas ele consegue ver a silhueta do filho correndo pelo quintal. Ele consegue ver o contorno do corpo, o movimento. Ele pode jogar bola com o filho, vendo o contraste da bola contra a grama. Isso muda tudo. É a diferença entre participar da brincadeira e apenas ouvir a brincadeira acontecer. São momentos que não têm preço, que o dinheiro não compra, mas que a ciência, felizmente, pode proporcionar. O impacto no dia a dia é gigantesco. Coisas simples como encontrar a porta de saída de um cômodo, localizar uma janela para saber se é dia ou noite, ou conseguir seguir a faixa de pedestres na rua, se tornam possíveis novamente. Uma paciente descreveu a experiência como ver fogos de artifício que formam imagens. Outro disse que agora consegue separar a roupa branca da roupa colorida na hora de lavar, uma tarefa simples que lhe devolveu um pouco de autonomia. São pequenas vitórias diárias que, somadas, representam uma reconquista da própria vida. É a tecnologia servindo ao seu propósito mais nobre: devolver a dignidade e a independência às pessoas. Claro, é importante dizer que o olho biônico não restaura a visão normal. A pessoa não volta a ler um livro ou a reconhecer rostos de longe. A visão é rudimentar, em preto e branco, baseada em padrões de luz. Mas para quem não tinha nada, para quem vivia em um breu absoluto, ver esses contornos, essas sombras e luzes, é um salto quântico. É a diferença entre o 0 e o 1. E cada história de sucesso, cada paciente que consegue realizar uma nova tarefa sozinho, inspira os cientistas a continuarem trabalhando para tornar essa tecnologia cada vez melhor, mais acessível e mais poderosa. É a corrente do bem da ciência. E o futuro, Mionzeira? O que vem por aí? Galera, se o presente já é incrível, o futuro é de explodir a cabeça. A ciência não para, ela está sempre buscando o próximo nível. Uma das maiores promessas é a integração da inteligência artificial, a IA, com os olhos biônicos. Imagina só, em vez do processador apenas traduzir a imagem, uma IA poderia analisar a cena e dar informações extras para o usuário. Por exemplo, a câmera poderia focar em um rosto e o sistema, através de um pequeno fone de ouvido, sussurrar: "É o João, seu filho, e ele está sorrindo." É o aumento da realidade sensorial. Outro avanço que está a caminho é o aumento da resolução. Os sistemas atuais têm dezenas de eletrodos. Os pesquisadores já estão desenvolvendo implantes com centenas e até milhares de microeletrodos. Quanto mais eletrodos,
mais pixels o cérebro recebe, e mais detalhada e nítida se torna a imagem. O sonho é chegar a um ponto em que a pessoa possa não apenas ver contornos, mas também reconhecer expressões faciais e até ler letras grandes. A miniaturização da eletrônica está permitindo criar implantes cada vez mais densos e potentes, aproximando a visão biônica da visão natural. Além de melhorar os implantes na retina, os cientistas estão explorando outras abordagens. Existem pesquisas para criar próteses que estimulam diretamente o nervo óptico ou até mesmo o córtex visual no cérebro. Isso poderia ajudar pessoas que perderam a visão por outros motivos, como o glaucoma ou lesões que danificaram o olho inteiro ou o nervo óptico. São caminhos diferentes para chegar ao mesmo objetivo: levar luz para quem está no escuro. A ciência está atacando o problema por todos os lados, sem deixar ninguém para trás. É uma busca incansável por soluções. No final das contas, o olho biônico é mais do que um aparelho. Ele é um símbolo de esperança. Ele mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, como a perda de um sentido tão precioso como a visão, não podemos desistir. A ciência, movida pela curiosidade e pela compaixão, está aí para nos dar a mão. Essa jornada nos ensina sobre resiliência, sobre a capacidade incrível de adaptação do nosso cérebro e sobre o poder da tecnologia para transformar vidas. Para todos que sonham em voltar a ver, a mensagem é clara. A esperança é real e a ciência está trabalhando por vocês. Tamo junto e misturado nessa torcida, porque acreditar no ser humano e na ciência é o que nos move para frente. É isso aí.